Bem-vindos! Eu ontem estava gravando um vídeo sobre uma bancada que eu fiz para testar motores, que eu vou mostrar para vocês em seguida, e acidentalmente a hélice deu contra e machucou a ponta do dedo. E isso aconteceu porque o motor que eu estava testando tem muita potência. Potência? Mas potência não tem a ver com volt, com voltagem, com corrente elétrica? É sobre isso que vamos falar hoje. Mas por que estamos falando sobre tudo isso? Porque é para que você entenda o que está acontecendo quando você está carregando uma bateria, descarregando uma bateria, quando ela está sendo utilizada dentro do seu equipamento eletroeletrônico. Você está assistindo esse vídeo certamente por um televisor smart, por um computador, por um smartphone, que é o seu telefone celular, ou por um tablet. E todos estes 4 equipamentos possuem uma voltagem de alimentação, possuem uma corrente de consumo e possuem uma potência de saída de áudio. A rigor, qualquer equipamento eletrônico, qualquer equipamento que seja alimentado por eletricidade, possuem essas características, essas 3 grandezas, que são voltagem, corrente e potência. E isto que vamos conversar hoje não se aplica somente ao aeromodelismo, se aplica também à aviação full e aplica-se também a qualquer situação que envolva eletricidade. Por exemplo, as nossas baterias, trazendo agora para o aeromodelismo. Todas elas possuem uma corrente, possuem uma voltagem de trabalho e possuem uma potência. Esta, por exemplo, é uma bateria de 3S, então ela tem em torno de 12 volts. Eu digo em torno porque isto pode variar de acordo com a quantidade de tensão que ela estiver no momento, e uma corrente máxima de 2,2 amperes ou 2.200 miliamperes. Eu vou explicar agora resumidamente cada uma destas unidades. E detalhe, eu não vou me aprofundar aqui em questões técnicas, vou pegar pontualmente cada uma delas, porque senão o vídeo ficaria extremamente longo e não é esta a ideia. O volt é a unidade de tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico, e é simbolizado pela letra V. Portanto, ele é o potencial de transmissão de energia por carga elétrica entre 2 pontos. Agora vejam que interessante, essas nomenclaturas normalmente têm a ver com o seu inventor. E o nome volt é homenagem a Alessandro Volta, um físico e químico italiano que inventou a pilha voltaica, precursora aí das nossas atuais baterias. E agora vamos ao ampere. Vamos lá, bateria de 1.100 miliamperes, 2.200 miliamperes. Esta unidade indica a capacidade de fornecimento de corrente elétrica. O nome ampere é uma homenagem a André-Marie Ampère, um físico, filósofo, cientista e matemático francês que fez várias contribuições aí no campo do eletromagnetismo. Agora olhem que interessante como essas 2 unidades trabalham juntas. Aqui eu tenho um rádio 72 MHz, não importa o modelo, não importa a marca, o que importa é que aqui dentro eu tenho uma bateria com uma determinada voltagem, que nesse caso é uma bateria LiFe ou LiFe de 1.500 miliamperes e de 9,9 volts. Esta bateria fornece uma tensão e uma determinada corrente para que este rádio funcione. A tensão nunca pode passar da que for especificada pelo fabricante, neste caso 9,9 volts, mas a corrente pode. Muita gente acha que aumentar a corrente queima o equipamento. Não! O aumento de corrente, ampere, ou seja, a capacidade de fornecimento desta corrente elétrica, vai fazer com que este equipamento possa funcionar durante mais tempo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos imaginar que a bateria deste rádio seja de 12 volts e que o consumo, ou seja, que a bateria especificada para ele, seja de 1,5 ampere. Eu posso ligar esse rádio na bateria de um carro, que são os mesmos 12 volts, mas 60 amperes de corrente? Claro que posso. Mas o que vai acontecer?
este rádio vai funcionar durante dias, semanas, talvez meses, sem que seja necessário recarregar aquela bateria. Ainda falando no Ampère, eu disse que ele foi um estudioso e teve grandes contribuições para o campo do eletromagnetismo. O sinal de rádio que sai das nossas antenas, sejam elas 72 MHz ou 2.4 GHz, são sinais eletromagnéticos, são correntes elétricas convertidas em sinais eletromagnéticos e transmitidas e radiadas pelas nossas antenas. Mas Ronaldo, e a potência que tu começou a falar no início deste vídeo, onde é que se encaixa nisso tudo? Muito bem. A potência significa a força, a intensidade com que esse sinal será irradiado. Claro que tem uma nomenclatura também que chama-se watt ou watt, popularmente falando, e que é simbolizado pela letra W. Mas como é que eu descubro a potência de um sistema elétrico? Basta usar as fórmulas matemáticas. Daí talvez não dê para ver, mas eu tenho lá, ó, no meu painel uma colinha com essas unidades porque eu uso isso com bastante frequência. Para eu saber a potência de um sistema elétrico, eu multiplico a tensão, volt, pela corrente, ampere, e vou ter então a potência nominal de um sistema eletroeletrônico. O nome Watt, ou Watt, é uma homenagem ao engenheiro britânico James Watt, que desenvolveu aí inúmeros instrumentos científicos e trabalhou em cima desta unidade de medida de potência, o Watt, como estamos falando. Você acha que talvez isso não tenha muito a ver com aeromodelismo? Já mostrei que sim, mas e na aviação? Com certeza absoluta. Tudo que você souber que envolve eletricidade vai ter dentro corrente, tensão e potência. Aliás, já temos aí aviões full escala, totalmente motorizados com sistemas elétricos. Algumas dessas unidades possuem nomenclaturas de utilização que mostram a grandeza dela. Por exemplo, 1 watt de potência de transmissão. Alguns radiotransmissores possuem 1 watt de potência, ou seja, isso determina diretamente o alcance até onde vai chegar este sinal que está sendo irradiado. 50 watts de potência de áudio, a potência de um alto-falante, caixas de som, um televisor, um aparelho de som. Depois temos 50 kW de potência de transmissão, mas agora de uma estação de rádio FM. As rádios FM que nós escutamos aí com frequência possuem potências em torno de 50 kW, algumas maiores, algumas até mesmo menores. Depois temos 50 com M maiúsculo, megawatts de potência de geração. As usinas hidrelétricas geram uma quantidade muito grande de energia que são calculadas normalmente em megawatts. E aí nós temos a parte agora das residências, das empresas, 1 kW de potência de consumo, ou seja, quanto que os seus equipamentos consomem, qual é o consumo médio da sua energia elétrica, o que pode ser visto na sua conta, na descrição da sua conta de energia elétrica, ok? Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu estou trazendo esses assuntos porque tem sido muito comum essas perguntas, dado alguns vídeos que nós temos postado, por exemplo, aquele onde foi medido a corrente em tempo real dos servos de um avião Tucano, esse que está atrás de mim ali agora. Curta este vídeo, compartilhe, faça suas perguntas e até o nosso próximo encontro. Tchau!